Fala pessoal, o professor Marques Cruz aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. E hoje eu tô a caráter porque é véspera de São João, menino. Então segura peão que hoje a gente vai começar agora. Bora! Então vamos lá pessoal, começar agora falando aqui sobre função constante. O que é uma função constante, em que situação que ela vai ser usada, como é que representa o gráfico dela, tá? Vou tirar o chapéu aqui porque senão vocês vão ficar olhando só pro chapéu. Então vamos lá, função constante. Nós vamos ter aí a função constante, que é uma função do tipo assim, ó, f de x igual a c, em que c pertence aos reais, tá? Então, uma função constante é uma função desse modo, em que c pertence aos reais. Então, nós vamos ter que nós podemos representar essa função da seguinte forma, graficamente falando, tá? Como ela é uma função constante, significa que para qualquer valor que eu colocar no meu argumento da função, no meu x, eu vou obter sempre o mesmo valor na imagem, tá? Então, digamos que a minha função, assim, com valores discretos, seja f de x igual a 3. Então, f de 0 é igual a 3, f de 1 é igual a 3. Qualquer valor que eu colocar aqui dentro, pertencente aos reais, eu vou obter sempre o 3 como resposta. Então, caso eu queira fazer um gráfico, imagine que eu vou fazer esse gráfico aqui, e o 3, ó, 1, 2, 3. O 3 é essa altura aqui. Então, para qualquer valor que eu colocar aqui no meu x, certo? O meu x pode ser o 1, pode ser o 2, o 3, o 4, qualquer valor que eu colocar, aqui eu vou obter sempre o mesmo valor. Então, por exemplo, esse ponto aqui em que o meu x é 0, aqui nosso y, né? X é 0 e o meu y aqui é um 3. Esse ponto aqui, especificamente, é o ponto 0 no x e 3 no y. Se eu quisesse marcar, por exemplo, esse ponto aqui especificamente vai ser, ó, 3, ó, 1, 2, 3 e 3 no x, no y também. Então, esse ponto aqui é o ponto 3, 3. Se eu for para o eixo aqui, também no sentido negativo aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4, por exemplo. Esse ponto aqui é o ponto menos 4 no x e 3 no y, certo? Então, a função constante ela vai assumir sempre o mesmo valor, independente da entrada do meu argumento, desde que o meu argumento seja dentro dos reais, tá? Da mesma forma que eu tive aqui esse f de x igual a 3, eu poderia ter um f de x igual a menos 2, por exemplo. F de x igual a menos 2. Se o meu f de x for menos 2, ó, então a minha função ela vai estar representada aqui, certo? Ó, sempre no menos 2. Então, para qualquer valor que eu colocar, então esse ponto aqui, quem é que vai ser? Sendo aqui o menos 2. Esse ponto aqui vai ser 3 no x e menos 2. Esse ponto aqui do 4, ó, menos 4, vai ser menos 4 no x e menos 2 no y, tá? Então, a função constante, ela tem essa característica, né, que ela tem aí somente o termo independente aqui da nossa função. Então, a gente vai ter aí, porque nós estamos entrando na função afim. Então, eu estou mostrando primeiramente esse primeiro caso particular e depois nós vamos aí ver os demais casos. Saindo agora da função constante, nós vamos para uma função que é a função identidade. Como é o formato dessa função? Já está mostrado aqui na equação, f de x é igual a x. Então, ela tem uma característica bem interessante, que é qualquer valor que eu colocar aqui, ele vai ser espelhado aqui, porque ó, o argumento é igual à própria função, certo? Então, essa função ela tem uma característica bem interessante, que é, então, se a gente for formar o gráfico para essa função, considerando aqui nosso x, e aqui é o nosso y. Então, qual é a principal característica dela? Que para todo x, o y vai ser igual. Então, por exemplo, se nós quisermos fazer, ó, quem é o meu f de 1? O f de 1 vai ser igual ao próprio 1, ou seja, o par ordenado vai ser 1 no x, 1 no y. Quem é o meu f de 2? É 2 e 2. O f de 3, 3 e 3. O f de menos 1 é menos 1 e menos 1. O do menos 2 e menos 2. E menos 3 é menos 3 e menos 3. E assim vai, né? Para qualquer valor que você for colocando, o f de x, ou seja, a imagem da função é igual ao próprio domínio. Então, a gente vai ter assim, ó, que se for 1, a gente vai ter, ó, 1 e 1. Então, vai ser esse ponto aqui. Se for 2, a gente vai ter que é 2 aqui e 2 aqui. Então, ó, vamos ter esse pontinho aqui.
Se for 3, 3 aqui, ó, 3 e 3 aqui em cima, né? 3 e 3. Então a gente está tendo aqui, ó, essa curva, essa reta nesse formato, certo? E aqui no menos 1 com menos 1, aqui menos 2 com menos 2, aqui menos 3 com menos 3, menos 3 com menos 3. Se vocês perceberem, a gente está tendo uma reta, e essa reta tem esse formato aqui, ó. Mas essa reta, ela passa pela origem, certo? Porque, ó, o f de 0 é igual a 0, então ela obrigatoriamente passa pela origem. Outra característica importante dela é que ela faz 45 graus com o eixo da abscissa, certo? Por quê? Porque ela corta exatamente no meio do quadrante. A gente tem aqui os quadrantes, esse aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, essa reta da função identidade, ela vai passar sempre no primeiro e no terceiro quadrante, certo? Vou até destacar aqui em vermelho, ó. Essa reta vai passar sempre por esse quadrante aqui e por esse outro quadrante aqui, tá? Então, a função identidade passa no primeiro e terceiro quadrante, ela é, de certa forma, espelhada, porque o x vai ser igual ao y, domínio igual à imagem. Então, vamos agora para o próximo. Então, agora a gente vai ver a chamada função linear, tá? Então, a função linear, ela tem a característica que já está mostrada aqui, que, ó, essa função, ela é igual a ax. Por que que tem essa condição aqui do a ser diferente de zero? Porque se o a fosse zero, a gente teria aqui uma função constante. Ó, se o meu a fosse zero, a gente teria assim, ó, f de x igual a 0 vezes x. Ó, se for 0 vezes x, não importa quem é o valor de x, essa função seria igual a 0. E se ela for igual a 0, ela seria o quê? Uma função constante, como nós já tínhamos visto aqui, ó, porque 0 é uma constante, certo? Então, o que nós vamos ter é que isso aqui tem que obrigatoriamente ser diferente de 0 para ela ser considerada uma função linear. Para ser linear, o nosso a tem que ser diferente de 0. Já já nós vamos entender melhor o que é esse a, certo? Que é o b também que a gente tinha visto lá atrás, quando a gente for ver aqui o que são esses coeficientes da nossa função afim. Então, a função linear, ela vai ter essa característica que nós acabamos de ver, e perceba que, como ela não tem aquele termo independente, aquele b, ela obrigatoriamente também vai passar pela origem. Então, eu vou ter sempre que o meu f de 0 vai ser igual a 0, porque é 0 vezes a, não importa quem vai ser o meu a, ela vai sempre passar pela origem. Então, nessa função, a gente vai ter uma característica bem interessante, que é a seguinte, ó. Vamos pegar aqui e aqui, pronto. Então, quando a gente for fazer qualquer gráfico de uma função nesse formato, a gente sabe que ela vai sempre passar pela origem e ela pode assumir diferentes formatos. Por exemplo, esse aqui, vou mostrar aqui, esse outro aqui. Então, ela pode assumir diferentes formatos aí, desde que ela obrigatoriamente tem que passar pela origem. Por quê? Porque a função linear, como a equação dela é a vezes x, então significa que obrigatoriamente quando o x for 0, o y também vai ser 0, certo? Então a gente vai ter aqui uma característica interessante, já já nós vamos fazer a análise do sinal, mas você já pode perceber o seguinte, ó, a gente sabe que se o a for maior do que 0, a gente vai ter uma reta subindo, sim, ó, que ela está nesse sentido crescente para cá, e se o a for menor do que 0, ou seja, um a negativo, nós vamos ter a reta decrescendo, diminuindo. E se o a for zero? Se o a for 0, aí vai ser uma função constante, como nós já tínhamos visto, tá? Então, essa função linear, ela é basicamente dessa forma. Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Digamos que o f de x igual a 3x. Como é que nós vamos fazer aí quem é a nossa resposta dos pares ordenados? Então, quando a gente tiver, quem é o meu f de 0? F de 0 é 0, ou seja, o nosso par ordenado aqui é 0 e 0. Quem é o meu f de 1? O meu f de 1 vai ser 3 vezes 1. Ou seja, 3. Então, vai ser 1 no x e 3 no y. Quem é o meu f de 4? Vamos fazer aqui. O f de 4 vai ser 3 vezes 4, 12, né? 12. Então, o par ordenado é x é 4, y é 12. Então, isso aqui nós podemos colocar no nosso gráfico para poder formá-lo, certo? Então, vamos lá. Vamos tentar montar aqui. Deixa eu ver aqui, só para ter uma noção mais ou menos, né? Primeiro aqui, 0, 0. 1 e 3, 1 aqui com 1, 2, 3, mais ou menos aqui, para essa equação que eu mostrei, né?
E o outro é 4 e 12. 1, 2, 3, 4. E aqui 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lá em cima aqui, ó. 4 e 12 seria aqui. Então a reta seria mais ou menos aqui assim, ó. Por aqui. Certo? Então seria... Não ficou muito reta não, minha reta. Pronto, seria uma reta mais ou menos aqui. Então a gente tem como formar, graficamente fazer isso, né? Se você conhecer aí quem é a sua equação da sua função linear. Então vamos seguindo aqui. Pronto, nós já conhecemos a função constante, a função linear. Se nós combinarmos essas duas coisas que nós acabamos de ver, nós vamos chegar numa função mais completa, que é a função afim. Então a função afim, como está mostrado aqui, nós temos que ela é f de x, a função afim, é igual ao ax mais b. Isso aí é uma função de primeiro grau, uma equação de primeiro grau, certo? Então a gente vai ter aqui esse formato de equação. Então nós podemos montar o nosso sisteminha, né? Por exemplo, nós podemos fazer o nosso gráfico a partir dela, se nós conhecermos quem é aqui cada coeficiente desse, tá? Então vamos fazer aqui alguns exemplos, ó. Y é igual a 2x mais 3, y é igual a 2x mais 3. Aqui nós podemos observar que o nosso a é 2 e o nosso b é 3. Porque ó, o termo que está multiplicando o x é o a. O termo independente, o que está solto, sozinho, é o b. Então aqui nessa equação nós temos que o a é igual a 2 e o nosso b igual a 3. Nesse outro exemplo que nós temos aqui, a gente vai ver o seguinte, ó. Y é igual a menos 2x mais 1. Então nós temos nesse caso específico aqui, que quem é que está multiplicando o x? É o menos 2. Então isso aqui é o nosso a. Quem é o termo independente, que não está multiplicando ninguém, que está só solto aqui? É o b. Então, nesse caso aqui, o 1 é o nosso b. Tá bom? Então, aqui nós podemos fazer várias operações, podemos fazer um sisteminha para ver qual é a equação que aceita uma solução para essas duas equações ao mesmo tempo, qual seria o ponto que essas retas se encontram, entre várias outras coisas, mas nós vamos ver isso mais detalhadamente aqui logo à frente. Então, pessoal, eu vou aproveitar essas duas equações aqui e vou mostrar a vocês um programinha. Para quem conhece, ele tem até a opção de baixar no celular, é o GeoGebra. Opa, é o GeoGebra. Com esse aplicativo, vocês podem criar gráficos. Você coloca lá a função e aí você pode criar o gráfico, para a gente poder estudar o que é que isso aqui tá nos informando, certo? Então eu vou colocar primeiro y é igual a 2x mais 3. Pronto, pessoal, então ó, peguei aqui o GeoGebra, vou digitar a nossa primeira equação, né? A equação é y é igual a 2x mais 3. É bem simples, ó. Vocês viram aqui, eu só fiz digitar a equação, ele já montou o gráfico para mim. Então vamos analisar o que é que essa equação está nos dizendo, ó. Ele está dizendo o quê? Vamos analisar aqui, ó. Imagina que o nosso x é 0. No momento que o nosso x é 0, y fica igual a 2 vezes 0 mais 3. Ou seja, o nosso y ele fica igual a 3. Então, o que está mostrando aqui no gráfico, ó, na hora que o x é 0, a gente tem o nosso y igual a 3. Esse ponto aqui especificamente, certo? Então, esse ponto aqui é um ponto notável. Então, você já sabe que o ponto em que o nosso gráfico toca o eixo y é o nosso coeficiente linear, é o b, é o termo independente, certo? Então aqui nós temos, ó, quando for montar o gráfico, isso vai ser muito útil. Então nós temos que o ponto em que o x é 0, o y é 3, certo? Então o x é 0, y é 3. Então, ó, x0, y3. Aí, a outra coisa que a gente tem é o zero da função. O que é o zero da função? É o ponto em que, dessa vez, o nosso y é 0. Então, quando o y é 0, o que é que a gente vai ter? Ó? Se y é 0, voltando aqui, ó, vamos ver aqui. Ó. Se o meu y é igual a 0, vamos ver o que é que acontece com essa equação aqui. Ó. 0 igual a 2x mais 3. Então, a gente vai ter aqui que 2x vai ser igual a menos 3, né? Poderíamos passar também um menos 2x para cá, ou então dizer, ó, 2x igual a 3, passa para lá menos 3. 2x igual a menos 3, então o nosso x é igual a menos 3 sobre 2. Pronto. Então vamos ver lá no gráfico qual é o ponto em que o nosso zero
que nosso y é igual a 0. Vamos ver lá. Ó. Então, nós vamos ver aqui, ó, que esse ponto aqui específico, vamos dar um zoom aqui, ó, esse ponto aqui especificamente é o 1,5, 1,5, que é exatamente menos 3 sobre 2. Então, se você sabe esses dois pontos, você consegue montar aí o gráfico da sua reta já, né? Porque você sabe o ponto que ele toca aqui e o ponto que ele toca nesse eixo. Toca no y, toca no x. Então, traçou a reta, você tem aí a representação gráfica da sua equação. A outra equação que nós temos aqui é o y igual a menos 2x mais 1. Então, vamos fazer aqui, ó. Y igual a menos 2x mais 1. Pronto, olha aí. Nesse caso, o que é que nós temos? Que o nosso y ele é menos 2x mais 1. Então, o que é que significa isso? Inclusive, é legal que o sistema já resolveu até um ponto aqui para a gente, que é a solução do sistema de equações, né? Mas isso aí já é assunto para outra aula. Então, vamos aqui. Vamos pensar da mesma forma que nós pensamos lá. Ó, aqui. Nesse caso, é 2x mais 1, certo? Então, se a gente tiver assim, ó, quando o meu x for 0, quando o meu x for igual a 0, quanto é que vai ser o meu y? Y vai ser igual a menos 2 vezes 0 mais 1, ou seja, y igual a 1. Então, meu f de 0 é igual a 1. Pronto. E quem é o zero da minha função? O zero da minha função é quando o y for 0. Ou seja, se o y for 0, a gente vai ter 0 igual a menos 2x mais 1. Podemos passar o menos 2 para o outro lado, mais 2. 2x igual a 1. X igual a 1 sobre 2. Então, nós vamos ter o outro ponto. Ó, o f de 1 sobre 2 é igual a 0. Aqui, que é o zero da minha função. Então, a gente vai ter isso aqui e isso aqui. Então, esse ponto aqui, ou seja, quando o x é 0, significa o ponto em que a gente vai ter aí a equação sendo tocada, né? Ó. Então, ó, tocando o eixo y. Então, quando o x é 0, dá 1. Ó, o que a gente acabou de ver aqui, ó. X é 0, dá 1. Então, isso aqui significa o quê? O ponto em que meu gráfico vai tocar no eixo y. O outro que a gente acabou de calcular dava 1 sobre 2, né? Que é meio, 0,5. Então, tá aqui, ó, que é o ponto onde o gráfico toca o eixo x. Tá? Então, aqui vocês podem fazer as equações. Se eu fizesse o sisteminha, ó, a equação e a interseção entre essas duas, que é a solução do sistema, uma solução que atende aos dois ao mesmo tempo, seria menos 0,5 e 2. Tá? Então, aí já fica para outro momento. Então, vamos aqui, vamos avançar, né? Existe uma coisa bem interessante que é a condição de alinhamento de 3 pontos. Por quê? Imagine que você tem aqui 3 pontos e você não sabe se eles estão alinhados ou não. Será que esses 3 pontos formam uma reta? Né? Porque esses dois pontos sempre vão fazer, já podem fazer uma reta, né? Então, a condição mínima para você ter uma reta é ter 2 pontos. Então, se eu poderia ter uma reta, opa, ficou não muito interessante, uma reta aqui, pegando esses pontos que eu coloquei, aqui e tal, mas se eu tiver só as coordenadas, eu preciso desenhar e tentar, porque às vezes só no nosso olhômetro, né, a gente não vai conseguir determinar de fato se isso é ou não uma equação, certo? Se ele atende ou não a uma formação, ou seja, se esses pontos que a gente acabou de receber, se eles vão pertencer ao mesmo ponto, à mesma linha, se eles são colineares ou não. Então, como é que a gente pode fazer para determinar? Existe uma regrinha utilizando matrizes e a gente vai usar a regra de Sarri, certo? Para a gente determinar, por exemplo, esses pontos aqui, para a gente ver se esses pontos eles atendem ou não à colinearidade, se eles são ou não colineares. Então, como é essa regra? Essa regra é basicamente assim, ó. Você vai pegar 3 pontos, certo? Então, a gente vai ter, ó, ponto x1, y1, x2, y2, x3, y3, e a gente vai escrever assim, ó, no formato de uma matriz, ó. Vai colocar aqui, preencher essa matriz 3×3 com o número 1 aqui do lado, tá? Pronto. Então, quando a gente fizer o determinante dessa matriz aqui, eu vou chamar essa matriz de A, certo? Então, quando eu fizer o determinante dessa matriz, determinante de A, a gente vai ter uma condição assim, ó. Se esse determinante for igual a 0, significa que os pontos são colineares. Se der diferente de 0, eles são não colineares, certo? Então, a gente vai ter isso aqui. Como é que a gente calcula o determinante de uma matriz 3×3? Tem uma regra simples, né, que é a regra de Sarri. Para você poder fazer isso, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar essas duas colunas aqui e espelhar aqui do lado. De que forma? Vai ficar assim, ó. x1
x2, x3. Ó, espelhei essa primeira aqui. E agora eu vou espelhar a segunda. y1, y2 e y3. Então, como é essa regra de Sarri? A regra de Sarri vai dizer assim pra gente, ó, o determinante dessa matriz, da matriz A, vai ser igual ao produto dessas diagonais principais. Ó, quando está descendo é somando, quando está subindo é subtraindo. Então a gente vai fazer assim, ó, nós vamos ter o produto das diagonais principais, somando quando desce e subtraindo quando sobe. Então vai ficar da seguinte forma, ó, vou botar preto, fica melhor de enxergar, né? x1 vezes y2 vezes 1, não precisa colocar, que é vezes 1, né? y1, isso aqui mais y1 vezes 1, não precisa colocar, vezes x3. E agora a terceira, ó, mais x2, y3, né? Que é vezes 1. x2, y3. Agora vai começar o menos é subindo, ó. Menos, aqui, ó, x2, y2, x3, y2. x3, y2, menos, ó, esse terceiro aqui, ó. A gente fez esse, vamos fazer esse aqui agora, ó. y3, x1, y3 vezes x1. E agora, x2, y1, menos x2, y1. A forma, olhando assim algebricamente, ela parece meio complicada, né? Mas a gente não vai memorizar essa fórmula, a gente vai memorizar o método. Então, se você conhece esse método aqui, numericamente vai ficar bem mais fácil, certo? Então, vamos fazer aqui para essa primeira situação. Nessa primeira situação, a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos fazer aqui. Nós vamos ter que, ó, 0, 1, 1, 1, 3, 1. Essa primeira aqui, ó, x, y, 1. x, y, 1. E aqui, ó, 2, 5, 1. E aí, nós vamos fazer, então, agora o determinante dessa matriz. Vou botar aqui e vou botar do lado, ó, 0, 1, 2, 1, 3, 5. Vamos ver aqui quanto é que vai dar isso. Então, ó, a gente vai fazer assim, né, ó, esse vezes esse, assim, nesse sentido. Então, 0 vezes 3, 0. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1 vezes 5, 5. Então, 2 mais 5. Ó como ficou bem mais fácil, né? Quando é com algebricamente, obviamente que o algébrico ele vai mostrar de forma mais expandida, né? Mas, em compensação, a gente vai ter essa simplicidade quando a gente passa para números. E agora, subindo, ó. 2 vezes 3 vezes 1. Então, menos, né? Que é subindo, menos 6. E agora nesse outro, ó, tem um 0 aqui, então isso aqui vai dar 0, nem precisa calcular. E aqui, menos 1 vezes 1 vezes 1 é 1, menos 1. 2 mais 5 dá 7, menos 6 menos 1 dá menos 7. 7 com menos 7 dá igual a 0. Se dá 0, os pontos são colineares. Se os pontos são colineares, significa que eles pertencem à mesma equação. E aí, eu vou deixar como exercício vocês fazerem para esse outro aqui, tá? Então, é o mesmo procedimento que vocês vão fazer, e aí vocês vão obter a resposta e me dizer aqui nos comentários se esses pontos aí são ou não colineares, tá bom? Se eles pertencem à mesma reta ou não. Agora, para a gente chegando aí quase ao final, na verdade não ainda 100%, mas estamos caminhando para o final, nós vamos ver o que são os coeficientes da função afim. Nós vimos que a equação da função afim é assim, y igual a x mais b. Cada um desses termozinhos aqui, eles vão ter nome, né? Esses coeficientes. Quem são os coeficientes? Nós já havíamos visto aqui um pouquinho sobre eles. Esse termo aqui é chamado de coeficiente angular. E esse outro aqui, coeficiente linear. Também, às vezes, é chamado de termo independente. E aqui, basicamente, existe também um outro formato, né? Que você vai ver também comumente em livros, que é o mx mais n, ou seja, o m é o nosso a e o n é o nosso b. Então, o a é o coeficiente angular, que pode ser esse m, e o n é o coeficiente linear, tá bom? Que é a mesma coisa do b. Então, quando a gente vai formar uma equação, a gente tem isso aqui, ó. A gente saindo da origem, digamos que a gente tem esses dois pontos aqui, ó. Nesse formato. Tá preto aqui. Então, digamos que a gente tem aqui x1, x2
y1, y2, certo? Então a gente vai ter isso aqui, ó, um triângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Então a gente vai ter o seguinte, ó, vou chamar isso aqui de φ, por exemplo. Então a gente pode dizer que, olha aqui, quem é a tangente de φ, tangente desse ângulo aqui. A tangente desse ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É o espaço daqui para cá. Ó. Quem é esse espaço daqui para cá? É o y2 menos y1. y2 menos y1. Quem é esse espaço daqui para cá? Ó, que é o cateto adjacente? x2 menos x1. x2 menos x1. Então isso aqui é o nosso coeficiente angular, certo? Ó, isso aqui ele está dizendo para a gente qual a inclinação da reta. Então, quanto maior for essa inclinação, mais para cima vai ser a nossa reta. Se ele for negativo, significa que a reta caindo, ela vai decrescendo, como eu já havia falado anteriormente. Então, ó, a gente pode dizer na nossa equação que o nosso A da equação, o coeficiente angular, é igual ao y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Alguns livros vão até mostrar assim, ó, delta y sobre delta x. É a variação no y pela variação do x. Certo? Então, e a outra coisa que a gente já descobriu, quem é o B? Como é que eu descubro quem é o B na minha equação? Você já viu que graficamente você pode dizer que o B é o ponto em que a minha equação vai tocar o eixo y. Então, se tivesse uma reta aqui, está passando aqui no menos 2. Pronto, aqui o meu B seria menos 2, tá bom? Então, para você determinar, você tem que conhecer os pontos, né, da reta. Se você já conhece um ou dois pontos, se você conhece 2 pontos, você já consegue formar a equação da reta, tá bom? Bem, então se eu quiser formar a equação da minha reta, fica bem simples, porque nós já conhecemos os 2 pontos. Sabemos quem é x1, y1, quem é o x2 e o y2. Então, se nós quisermos, por exemplo, calcular o A, nós sabemos que o A é a diferença entre y2 e y1. Então, é 5 menos 2, ou seja, y2 menos y1, que é um 2, dividido por x2 menos x1, ou seja, 2 menos 1. Então, o nosso A vai ser igual a 5 menos 2 igual a 3, certo? 2 menos 1, 1, então A igual a 3. Para descobrir o B, nós podemos aplicar a equação que nós já conhecemos com qualquer um desses 2 pontos aqui e fazendo uma equação bem simples, nós podemos encontrar o nosso B. Então, nós sabemos que y é igual a x mais b, certo? E nós sabemos quem é x, quem é y e quem é o nosso A. Então, nós podemos dizer assim, ó, por exemplo, para o ponto 2 aqui, ó, o nosso y é 5. Então, 5 é igual a, quem é o A? 3. Vezes, quem é o x aqui nesse ponto B é 2. Mais b. Então, b vai ser igual a 5 menos 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Então, b vai ser igual a 5 menos 6, igual a menos 1. Então, nós temos agora que o nosso A é 3 e o nosso b é menos 1. Então, a nossa equação é y é igual a ax, ou seja, 3x menos 1. Pronto. Como é que eu sei se minha equação está correta ou não? Eu posso aplicar os meus pontos aqui e ver se eles vão bater com os pontos que foram fornecidos. Então, vamos lá. Digamos que eu tenha o x igual a 1. Vamos ver quanto é que vai dar o meu y. Então, ó, se o x for 1 aqui dentro, ó, vai ficar 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Olha aí, bateu com y igual a 2. Podemos fazer agora com esse aqui também para testar. Ó, se o meu x for 2, o nosso y tem que dar 5, né? Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. Bateu com 5. Então, a gente sabe que a equação está correta. Para você ter certeza mesmo, você pode fazer também com o outro que a gente fez com y. Você pode substituir o x na equação. Desculpa, substituir o y na equação e encontrar o x, certo? Então, se você seguiu todo o procedimento certinho, não tem erro, tá? Então, vamos para o próximo. Nós vamos ter aí, pessoal, duas situações. Uma situação que chama função crescente. Como é que a função é crescente? Eu já tinha falado um pouquinho a vocês. Quando a função tem um coeficiente positivo, ou seja, o coeficiente dela é maior do que 0. E a função decrescente, quando ela tem um coeficiente negativo, certo? Pode ser assim, não importa se ela está depois ou para cá. O que importa é que ela seja, ela tem isso aqui. Como é que a gente determina se uma função é crescente ou decrescente? Vamos pegar assim, ó, 2 pontos aqui, ó. x1, x2. Então, aqui a gente vai ter, ó,
o f do x1 e aqui o f do x2, certo? Então a gente vai fazer assim, ó. Para eu saber se minha função é crescente, significa que o meu f do x2 tem que ser maior do que o meu f do x1, considerando que x2 é maior do que x1, pertencente aos reais, né? Como nós já sabemos, certo? Então, ó, se a gente tiver essa situação, ela é crescente. Se o meu f do x2 for menor do que o meu f do x1, essa situação, ó, o f do meu x2, que ó, seria o meu x1 e aqui o meu x2. F do x2, f do x1. Então, se o meu f do x2 for maior do que do f do x, menor do que o f do x1, mesmo com o x2 maior do que o x1, a gente vai ter que ela é decrescente, certo? Isso aqui é o nome decrescente, certo? Então a função vai ser decrescente, ela vai estar diminuindo. Então, para determinar, é basicamente isso. Você vai fazer, é pegar dois pontos, vai pegar um ponto x maior, se ele for maior do que qualquer ponto para trás, a função vai ser crescente. Se ele for menor do que um ponto anterior a ele, ele é decrescente. Bem, pessoal, então nós vamos fazer agora o estudo do sinal da função afim. Nós sabemos que a função afim é a função y igual a x mais b. Então, para estudar o sinal da função, a gente tem que saber quem é a solução, quem é o zero dessa equação, em função do ax mais b, né? Então, se a gente quiser achar o zero, ou seja, quando o y é zero, a gente vai encontrar que o nosso x, como nós já tínhamos feito antes, é menos b sobre a. Então, nós vamos estudar duas situações. A primeira situação que nós vamos estudar é quando a reta possui o a maior do que zero. Quando ela possui o a maior do que zero, a gente vai ter que a reta é crescente. A segunda situação que nós vamos estudar é quando a reta possui o a menor do que zero. Ela vai ter uma reta decrescente. Então, como é que vai ficar? A gente vai ter assim, ó, quando a é maior do que zero, a gente vai ter que, para valores maiores do que menos b sobre a, ela vai ser positiva. Para valores menores do que menos b sobre a, ela vai ser negativa, certo? Então, toda essa região aqui daqui para frente é positiva, toda essa região aqui daqui para trás é negativa. Então, ó, f de x vai ser maior do que zero para x maior do que menos b sobre a, e f de x vai ser menor do que zero para x menor do que menos b sobre a. Isso nesse caso aqui, né? E para cá, como é que vai funcionar? Ó, esse ponto aqui é o menos b sobre a. Então, ó, para a direita, nesse caso aqui ele é negativo, e para a esquerda ele é positivo, ou seja, está acima, o y está acima do zero, a função assume valores positivos, né? Então aqui, ó, função positiva, aqui função negativa. Nesse caso aqui, a gente vai dizer o contrário do que nós vimos aqui nessa situação, ó. O f de x, ele vai ser maior do que zero para situações em que a gente vai ter aí o x menor do que b sobre a, menor do que menos b sobre a, certo? E o f de x vai ser menor do que zero para x maior do que menos b sobre a, tá? Então, a gente vai ter basicamente essas situações estudando o sinal da função afim, certo? Como é que a gente pode fazer isso aí com um exemplo numérico? Imagina que você tem uma função que é f de x igual a 2x mais 3, certo? Então, nesse caso aqui, o nosso zero da função vai ser no x igual a menos, não é menos b sobre a, então é menos 3 sobre 2. Então, a gente teria, ó, o a função positiva seria esse primeiro caso aqui, né? Vou deixar em vermelho aqui para ficar mais fácil de entender. Então, a gente teria assim, ó, esse ponto aqui seria o menos 3 sobre 2. Então, para qualquer ponto maior do que menos 3 sobre 2, a função vai ser positiva. Qualquer ponto menor do que menos 3 sobre 2, a função vai ser negativa. Então, basicamente, é esse aí o nosso estudo da função. Caso o sinal fosse negativo, digamos que aqui fosse menos 2, né? Aqui nessa função menos 2. Então, só inverteria, né? Porque ficaria 3 sobre 2 e aqui a gente inverter toda a situação, tá? Então, basicamente é isso. E agora a gente vai para uma função poligonal. O que é uma função poligonal? É uma função que é composta por várias funções afim. Então, cada trecho que a gente tem desse aqui, ele representa
ele pode ser descrito através de uma função afim, certo? Então, uma função poligonal, ela forma um polígono e ela é a composição de várias funções afim. Cada uma vai ter aí uma equação diferenciada, mas cada trechinho desse aqui, obrigatoriamente, vai poder ser descrito através de uma função afim, a x mais b. Aqui também, outra, g de x é igual a x mais b, e assim por diante, cada trecho desse aqui. E cada trecho desse segue também as mesmas propriedades que nós já vimos antes, de estudo de sinal, de zeros e tudo mais, tá bom? Então, é só a termos de curiosidade, de a gente entender aqui o que é uma função poligonal, certo? Quando vocês se depararem com esse termo, tudo que nós já vimos aqui anteriormente serve para cá também, só com esse diferencial que essa função aqui vai ser a composição de várias funções. Por exemplo, a gente poderia ter aqui uma função f de x, digamos que aqui fosse assim, ó, f de x igual a menos 4x mais 2. Aí aqui uma g de x, ó, eu botei menos 4x porque ela é decrescente, né? Aqui poderia ser uma 2x que é crescente mais menos 4, por exemplo. Menos 4, considerando que aqui é o zero, ela tocaria lá embaixo do menos 4. E assim por diante. Enfim, a gente tem cada trecho sendo formado aí, sendo composto por uma equação de primeiro grau, uma função afim. Tá? E agora, para finalizar de fato mesmo, a gente vai ver equações de uma forma diferente, na verdade são chamadas inequações. Tá? As inequações, elas são compostas por desigualdades. Então a gente vai ter assim, ó, a gente vai considerar duas funções, f de x e g de x, certo? Então vou botar aqui elas 4 vezes. G de x, g de x, g de x, f de x e f de x. Certo? Então a gente vai ter aqui alguns operadores, né? Que são símbolos matemáticos. O primeiro deles é o maior que, certo? Então até uma formazinha de você memorizar, que tem gente que às vezes gera uma confusão na cabeça. Meu Deus, como é que eu vou memorizar isso, né? Então você memoriza assim, ó. Esse lado aqui tem 2 e esse lado aqui tem 1. O lado que tem 2 é maior do que o lado que tem 1. Então na direita tem 2 aqui, esse aqui é o maior que. Nesse caso, ó, assim, começa com 1, depois vem com 2. Então aqui é o menor que, certo? Aí aqui, maior ou igual, menor ou igual. Então a gente basicamente vai ter esses operadores aqui. Então se eu tivesse uma função da seguinte forma, assim, ó, 5x mais 2 maior do que 3x menos 1. A gente diria que isso aqui é o nosso f de x e isso aqui é o nosso g de x, certo? Então como é que a gente resolve uma situação como essa? Eu vou fazer para esse aqui, sendo que as propriedades vão valer para todas as outras situações, certo? Então a gente vai fazer como se fosse uma equação normal, certo? Então 5x, vou somar menos 3x de ambos os lados, vai ficar 5x, somando menos 3x dos dois lados, esse 3x passa para cá, menos 3x, né? Vai ficar menos 3x maior do que menos 1, e esse 2 a gente enxerga do outro lado como menos 2. Então nós vamos ficar aqui com 2x maior do que menos 3. Então x tem que ser maior do que menos 3 sobre 2. Pronto. Então nós pegamos aí essa equação e encontramos a solução para ela. X pertence aos reais, tal que x maior do que menos 3. Então está atendendo aí as duas situações. Aí tem uma situação assim, só para a gente entender. Imagina que eu tenho assim, ó, 5 é maior do que 2. Aí, na igualdade, é muito comum você ter assim, né? Uma situação, por exemplo, 5x igual a menos 2. Então, menos 5x igual a 2. E você multiplica por menos 1 ambos os lados para poder eliminar esse sinal de negativo. Nesse caso aqui, caso você venha fazer esse artifício matemático, né, de multiplicar por menos 1 em ambos os lados, a gente tem que tomar um cuidado especial. Porque quando eu faço isso, eu vou mudar o menos 5, vou mudar aqui o menos 2. Só que o sinal ele tem que mudar também. Por quê? Ó, vamos pensar aqui nessa situação que eu coloquei. Ó, 5 é maior do que 2. Sim, tudo bem. Mas menos 5 não é maior do que menos 2. Menos 2 é maior do que 5. Do que menos 5. Né? Então, quando eu multiplico por menos 1, eu tenho que inverter também isso aqui. O mesmo vale para todas as outras situações. Então, quando eu estiver fazendo a equação de segundo grau, eu tenho que tomar cuidado. Porque, por exemplo, aqui também, ainda analisando esse exemplo, ó, isso aqui, se eu inverter e disser assim, ó, menos 2 é igual a menos 5x.
permanece. A igualdade ela permanece porque ela é nos dois sentidos. Mas se eu tiver 5 maior do que menos 2, eu não posso dizer, só invertendo a posição dos números, eu não posso manter isso aqui, né? Isso aqui está errado. Então, o que é que eu posso fazer? Quando eu inverto a posição, ó, esse maior aqui tem que estar sempre do lado do maior. Então, ó, 5 maior do que 2, 2 menor do que 5, tá bom? Então, pessoal, é basicamente isso. Nós vamos aí fazer nos próximos vídeos mais alguns estudos acerca das funções. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades aqui do canal e receber o conteúdo em primeira mão, tá bom? Então, até o próximo vídeo e valeu!